Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o empresário Paulino César Gaspar. Ele é o fundador e o CEO da empresa GPX, que está no mercado negociando crédito de carbono. E para nós é um privilégio tê-lo aqui nessa entrevista, nesse podcast, e falar um pouco do que é o crédito de carbono, quem é a empresa GPX e como é que essa dinâmica toda de mercado funciona. Pois não. Boa tarde, Paulino, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, João Antônio? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao nosso escritório e para nós é um privilégio tê-lo aqui nesta tarde e eu quero que o senhor esclareça para os nossos ouvintes, os nossos internautas, enfim, os nossos seguidores, como é que funciona esse mercado todo de crédito de carbono. Pois bem, João Antônio, primeiro quero te agradecer aí a oportunidade que você nos permitiu aí fazer e trazer algumas informações aos seus seguidores, né? Tenho acompanhado você em todos os ensinamentos que você tem passado àqueles que o seguem, né? E que o contratam aí ao longo dos anos. Pois bem, acredito que o tema hoje aqui que está e será abordado, ele será de fundamental importância aos seus seguidores, empresários, de modo geral, as pessoas, para que primeiro elas entendam, né, o que é um crédito de carbono, o que é esse mercado, como que funciona esse mercado, como que se gera e como que se ganha dinheiro. E mais ainda, na sua área especificamente jurídica, né, eu também tenho formação jurídica desde 1999, eu te digo que ele será de suma importância, porque já antecipando, lógico, antes mesmo de qualquer coisa, te falar assim que o advogado hoje, para esse mercado de crédito de carbono, ele é tão importante, ou não diria o mais importante, porque o mais importante é as partes e o resultado do produto que é gerado, né? Mas o importante é dizer que o advogado é tão importante na mescla, na junção dessa união de interesse das partes, aonde ele vai, depois no contexto vocês vão entender que o advogado ele vai participar e pode participar dessa concepção do projeto, da elaboração de contratos, documentos entre as partes, né? Perfeito. Esses contratos de validação, né? Essas interpretações de leis e normas. Então já adentrando no tema, se me permite aí, dizendo a vocês o seguinte: antes de falar propriamente dito de crédito de carbono, é necessário dizer que o mercado de crédito de carbono ele é bem amplo, meio que complexo, não é complexo porque ele é bastante fácil de entender, desde que você se aprimore no conhecimento. Pois bem, então, alguns assuntos, alguns temas, alguns conhecimentos, todo aquele operador do mercado de crédito de carbono, seja ele um profissional liberal, advogado, enfim, contador, ou um titular de uma atividade, um negócio que possa gerar crédito de carbono, necessariamente ele tem que conhecer algumas leis, algumas normas que são aplicáveis a esse mercado, ao Perfeito. Mercado como um todo, e mais ainda como se gera, como se constitui esses créditos. E isso é importante dizer para que vocês conheçam e saibam que não é só e não basta só fazer um projeto de crédito de carbono ou simplesmente dizer que tem uma atividade que gera. Ele tem toda uma dinâmica, todo um processo, um procedimento a ser seguido, a ser analisado pelas partes para que se possa, né, chegar ao resultado, ao produto final. Pois bem, mas vamos lá. Falando especificamente, me permita, Dr. João Antônio, apresentar um pouco a GPX. Isso, é o que eu queria fazer, Paulinho, porque, me permitindo uma vírgula, já que o senhor falou de apresentar a GPX, nós aqui no canal temos uma didática bem interessante e eu sempre digo meus internautas que é falar a língua do povo. Então, Paulino, eu queria que o senhor, como fundador e o CEO da GPX, dissesse aos nossos ouvintes ou apresentasse a empresa GPX para eles. Perfeito. Bom, a GPX, ela surgiu de uma concepção, ela essencialmente ela é uma empresa baseada 100% em tecnologia, a essência dela, o DNA, Perfeito. É tecnologia mesmo. DNA da tecnologia, da que tecnologia. Bom. Nós temos engenheiros, enfim, temos uma equipe muito boa, robusta na área de TI. Desenvolvemos um sistema, e aí depois eu vou
fazer um apartado sobre isso, um sistema baseado em blockchain. E a razão também de eu tocar nesse assunto da questão blockchain, ele está muito afeto ao mercado de ativos digitais e principalmente ao mercado de crédito de carbono. E os motivos eu vou te justificar ao final para que vocês possam entender. Pois bem, a GPX, como dito, é uma empresa 100% baseada em tecnologia. Ela tem nesse escopo, nesse DNA dela, experiência já de processos e de projetos constituídos, projetos próprios, né? Ela nasceu, a ideia, a concepção dela, ela advém desde 2017. E a constituição, o start dela, o início das atividades operacionais dela, deu-se em 2021. Pois bem, então, tecnicamente, em termos de experiência, nós temos aí 6 anos de experiência pela equipe que a gente tem. Correto. Em atividades, a gente tem desde 2021 comercializando e realizando projetos. 3 para 4 anos, então, comercializando crédito de carbono. Perfeito. É isso, Paulo? Exatamente. Ótimo. Então, o que temos hoje na GPX, nós temos equipe de engenheiros, enfim, auditorias de terceira parte que tem contratos conosco, temos terceiros que trabalham conosco e, principalmente, a gente tem um sistema que chamado hoje, e quem quiser saber mais, a gente pode também depois, doutor Antônio, te subsidiar nessas questões. E já adianta algumas perguntas que possam surgir, que queiram, né, melhor esclarecer, pode direcionar ao doutor Antônio, que a gente tem o maior prazer aí, caso ele não consiga aclarar bem, a gente dá um suporte para ele aí na sequência. Pois bem, então o que a gente fez e empregou? Primeiro, doutor Antônio, nós fizemos o que me parece que o mercado não havia feito. O que o mercado, em tese... E o que é que fez, qual é essa inovação que trouxe a GPX, Paulo? Pois bem, o que eu percebi? Percebemos aí que o mercado de crédito de carbono, ele pré-existe ali desde o protocolo de Kyoto, desde 97, o Brasil aqui fez o primeiro projeto lá, as idas de 2004, foi um dos primeiros projetos no mundo que foram feitos, inclusive de resíduos sólidos de aterro sanitário no Rio de Janeiro. Foi feito no Brasil, que chamava-se Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, hoje é MDS, que é Mecanismo de Desenvolvimento Sustentáveis, que era do mercado e é do mercado regulado, né? Que o Brasil fez isso. Então, o que acontece? Iniciou-se vários projetos do mercado regulado e iniciou-se projetos no mercado voluntário, que é um projeto que está, não vou dizer à margem da lei, porque ele está e respeita toda a validação da lei, a única coisa é que ele não está inserido naquelas obrigações institucionais, como de governo, Estado, que ele se compromete através de protocolo, através de acordos, né, que é feito, acordos de cooperações. Pois bem, o que houve? Antes de nós entrarmos no mercado de crédito de carbono, e aqui eu faço ressalto esse destaque aqui no seguinte aspecto. Antes de entrarmos no mercado, eu analisei, eu e um outro sócio meu, nós analisamos todo o mercado de crédito de carbono e verificamos quais eram as demandas, quais eram as deficiências que o mercado tinha. O mercado de crédito de carbono, não chegamos ainda no crédito de carbono, produto específico, estamos falando de negócio até então. E um dos problemas, e é um dos maiores problemas do mundo, não é do Brasil, é a questão das validações e principalmente a dupla emissão de certificados de crédito de carbono. Então, o que o mercado tinha? Faz-se um projeto, dizia-se que fazia um projeto, fazia-se lá em PDF e tal, enfim, vinha aqui, no caso, para o senhor e vendia esse crédito de carbono. Doutor João Antônio, eu tenho um crédito de carbono para vender aqui, te vendia e ali vendia para outra empresa, para 10, 20, 30 empresas. Isso chama-se dupla, tripla, quádrupla emissão desse crédito. Não havia um controle. Não tinha uma rastreabilidade, não se sabia o que cada coisa era. Exatamente isso. Não existindo essa rastreabilidade, efetivamente não havia um controle. Não tinha um controle, não tinha uma seriedade na coisa, como assim dizer. Então nós verificamos que essa era e é o principal gargalo, o principal mote desse mercado que fez e que está fazendo a diferença, que trouxe a inovação, que trouxe esse divisor de água para o mercado. E qual foi essa diferença que trouxe a GPX, Paulo? O que foi, a gente contratamos uma empresa, pensamos o mercado, entendemos como que se faz um projeto, quais as regras que existiam
De lá para cá, 2017, houve uma mudança, houve uma surgências de leis aqui, houve uma regulamentação muito presente, muito atual aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e isso serviu para demonstrar aquilo que a gente já previu lá inicialmente, que não havia esta imutabilidade das informações, não havia um sistema que permitisse a custódia de todo esse projeto, de todos esses documentos, de todas essas informações, e o momento que eu emito um certificado de compensação do crédito de carbono para a sua empresa, por exemplo, eu consiga demonstrar para o mundo, para os órgãos de controle e de fiscalização, que aquilo não mais existe no mundo jurídico, correto, sob a concepção de possibilidade de nova emissão ou de reemissão ou de revenda desse crédito. Pois é, esse assunto, Paulinho, inclusive eu estava lendo, eu não sou um especialista da matéria, eu estava lendo matéria sobre crédito de carbono antes da nossa conversa, e uma coisa que eu vi lá, inclusive navegando nas páginas da GPX, eu vi que a GPX é uma das empresas que tem blockchain. E quando o senhor fala nessa rastreabilidade, o senhor está dizendo que a GPX ela tem o controle que não emite para dois o mesmo crédito de carbono. E chegou a dizer que esse controle é um controle mundial. O senhor poderia nos explicar então o que é esse blockchain que a GPX está usando, que criou esse diferencial para ela? Vamos lá, doutor João Antônio, assim, o sistema de blockchain ele é um sistema para que os teus ouvintes, teus seguidores entendam de forma bem simples, assim, lógico que ele é bem complexa, né? Ele é um sistema que ele advém, a base, o fundamento dele, ele advém do sistema de criptomoeda. Criptomoeda no sentido daquelas criptomoedas que são, não estou falando de pirâmide financeira, não estou falando nada. Então, a criptomoeda em termos de sistema e tecnologia. Né? Correto. Então, o que é que se faz? É um livro-razão, para o linguajar contábil, fiscal, enfim, ou pública, é um livro como se... Imagina você ter uma empresa e você tem que auditar, digamos assim, registrar as suas operações. Correto. A diferença é que nesse livro-razão aberto, eu imito aqui um código, então trepasso para você, ele cria um nó, cria um outro código para ti. Quando você informa, por exemplo, a receita que você comprou e pagou para mim o crédito, cria-se um outro nó. Quando você submete uma informação a terceiros, é outro. Quando você emite, por exemplo, o certificado é uma outra informação. Então significa dizer o seguinte, vamos imaginar hoje, não estou dizendo que empresas façam, né? Um sistema comum, um sistema convencional, operacional de uma empresa, sistema de gestão de empresa, e eu os conheço muito bem, inclusive vários sistemas, eu posso lá, se eu sou o CEO de uma empresa, eu já fui CEO, já fui sócio de grandes empresas, então é assim, eu posso ir lá, vamos pegar empresa aí que está em evidência, sem falar nome aí, que há poucos dias diz que maquiaram a contabilidade, por exemplo. Por que eles maquiaram a contabilidade? Porque não tem um sistema de controle, por exemplo, não tem porque eu, com a minha senha, eu vou lá e faço o que eu quero. Eu jogo para frente, para trás, apago meus gastos, ponto final. Enquanto que o sistema blockchain, eu só posso aditar ele para frente, eu só posso inserir dado, mas excluir dado eu não mais posso fazer. Nunca mais. E isso cria a estabilidade do processo como todo. A estabilidade, a segurança, a imutabilidade, a rastreabilidade da cadeia de custódia. Eu posso entregar um dado, uma informação, um projeto na ponta, 100% autoauditável e 100% rastreável. É essa a diferença que a GPX tem e poucas empresas têm no mercado. E quem faz esse controle desta, digamos assim, veja bem, quem faz esse controle para verificar se o sistema, vamos assim, de blockchain da GPX está nas suas conformidades? Isso eu tenho certeza que o nosso internauta se pergunta. Vamos lá, o que a GPX fez, João Antônio? No ano de 2024, a GPX operou, de 2021 até 2023, operou. Nós chamamos o professor que é expert na área de TI e de blockchain, do Instituto Federal de Santa Catarina, o professor Egon, e ele veio e auditou a blockchain para dizer assim, está ou não em conformidade com aquilo dos protocolos de tecnologia. Nacional e internacional, porque nós estamos falando de uma coisa mundial. Sim. Crédito de carbono é uma coisa mais complexa. Exato. Tanto é que eu já te antecipo, você está falando mundial, que nós submetemos a nossa blockchain para uma validação, enfim, fiz reunião, pessoalmente fiz reunião com a CBM, fiz reunião com o Banco Central,
para a gente submeter a blockchain para que seja feita auditoria. Estamos abertos a fazer auditoria, mas para quem realmente entenda de blockchain, não um simples técnico de TI, alguém aí que faz. Esclarecido, então, perfeito. É isso. Tá, então veja bem, então agora os senhores entenderam, eu agora esclareceu um fato para mim aqui, é como é que faz esse controle digamos assim, das emissões, das vendas, das compras, das gerações dos créditos de carbono. Então, é através do sistema amarrado aí de blockchain. Paulino, eu estava lendo lá no portal da GPX e verifiquei que ela tem um conjunto de serviços Perfeito. que são desenvolvidos por ela. Você poderia dizer aos nossos internautas quais são esses principais serviços da GPX? Bom, Juntor, a pergunta é pertinente e te digo assim, inexiste, e quem falar que existe um sistema ou um modelo ou um projeto que seja diverso do que eu vou falar aqui, fica à vontade, mas eu vou te falar assim, a gente está dentro de um regramento de que me permite dizer o seguinte, para se fazer um projeto, ele necessariamente tem que seguir alguns requisitos, né? Depois a gente vai falar disso, mas o que a gente faz aqui, que eu vou te demandar aqui, o que a gente faz os serviços nossos, ele é uma linha já que você vai começar a entender como que seria essa sequência, lógico, essa cronologia de atos. Ao passo que eu vou te dizer que são serviços, mas você pode, o teu internauta pode entender isso como também sendo atos cronológicos de desenvolvimento de um projeto de crédito de carbono. Então, pois bem, o que a GPX faz? A GPX ela faz, primeiro, todo e qualquer projeto, a gente senta, analisa o projeto. Então, é uma análise, primeiro, que se faz, uma análise 360 graus, que a gente chama. De cada, digamos assim, eventual gerador de crédito de carbono. Exato. Cada atividade, qual fonte, enfim, o correto é você sentar. Vamos imaginar que você, por exemplo, tem propriedade rural, uma atividade industrial, uma atividade qualquer de mercado, e você chega para a GPX e diga, ó, GPX, eu quero ver se a minha atividade ela é passível de ser gerada a crédito de carbono. O primeiro passo que a gente vai fazer é um dos primeiros serviços que a gente faz. Não, a gente faz primeiro uma análise. Uma análise 360 de ver a viabilidade desse projeto, e depois eu vou explicar as características do projeto para você entender. Mas basicamente a GPX ela vai fazer essa análise 360 e ela vai fazer, sendo viável o projeto, a gente daria, faz todo o documento de concepção, toda a parte da sequência, contrato, enfim, se me permite, eu vou explicar como que funciona esse processo depois. Né? A gente faz inventário dos gases de efeito estufa e os quantifica, e isso é importante dizer, porque não existe nenhuma atividade, eu sou feito de carbono, isso aqui é feito de carbono, o computador, não existe uma matéria no planeta Terra que não tenha constituição de carbono. Então, é inconcebível você dizer que vai fazer um projeto de crédito de carbono, que seria as compensações de emissões evitadas, se você não fizer o teu dever de casa primeiro. Primeira análise da viabilidade. 2, fazer o inventário, se naquela atividade ela gera ou não, e eu te digo que toda atividade E a GPX tem hoje tecnologia, tem tecnologia, pessoas, tem expertise e tem qualificação para fazer exatamente, desde, digamos assim, essa análise de projeto de viabilidade até, vamos assim dizer, até a aprovação da quantidade, da quantificação total. Isso? Perfeito. Então, nós fazemos o inventário de gás de efeito estufa como serviço. Correto. Essas quantificações, né, de gás, essas compensações, porque se tu emite e tu tem crédito, eu tenho que primeiro decupar essas emissões tuas para que eu só vou vender ou colocar no mercado aquilo, o produto, chama-se, se você for superavitário. Eu só vou vender o excedente, digamos assim, se sobrar. E se não sobrar nada? Daí você vai me fazer uma pergunta, talvez, não faça, mas já te explico ali. Voltamos ali. Nós compensamos essas emissões, nós geramos crédito de carbono e ativos ambientais, para dizer que, além do crédito de carbono, num projeto e no mercado de crédito de carbono, ele criou esse nome, mercado de crédito de carbono, mas existe um mercado muito mais amplo do que o mercado de carbono em si. É o mercado de ativos ambientais e outros derivados a partir de projetos que a gente faz. Eu vou te esclarecer depois. Tá, perfeito. Nós validamos esses projetos que a gente faz, todos os nossos projetos a gente faz validação junto a certificadores de terceira parte. Também vou te explicar sobre isso. Nós monitoramos, não existe um processo ou um projeto de crédito de carbono que não tenha no seu escopo a forma ou a metodologia, a cronologia, o tempo delimitado de como será
e quem é o efetivo responsável pelo monitoramento desse projeto. Isso é muito importante dizer. Isso tudo quem é o responsável por esse monitoramento? Existem vários. Vários órgãos, várias instituições? Como é que é? Não. As instituições não se metem nessa fase de monitoramento. Tá. É na fase de validação e de informes. Mas os monitoramentos, vou te citar um exemplo de monitoramento. Por exemplo, monitoramento vou pegar um sistema de aviário, por exemplo, monitoramento de quanto está emitindo gás amônia, C4, que é gás metano lá dentro. Nós, no caso, contratamos a Embrapa, ela vai lá, coloca um aparelho e faz medições. Se ele reduzir, houve algum tipo de ações que houve a mitigação, a redução dessas emissões, eu posso quantificar essas emissões e balancear isso aqui para te dar mais resultado positivo de crédito ou mais resultado negativo, que seriam as emissões que você tem. Então, esse monitoramento também pode ser considerado como monitoramento, por exemplo, que a GPX tem em parceria, monitoramento de satélite. Satélite, 24 horas, 365 por dia. A gente tem contrato para isso. Monitoramento, por exemplo, se for numa agricultura ABC, agricultura de baixo carbono, você tem o monitoramento de fazer análise do DNA do solo para ver o que tem de bactéria boa, digamos assim, ou fungo, para fins de sequestro de carbono, ou que fomenta a parte de nitrogênio das plantas para que elas possam fixar, crescer, se desenvolver e tal, e mantenha também estocado no solo, esse tipo de isso. Então, a forma de monitoramento vai depender do tipo de projeto, vai depender da forma que tem, mas alguns eu estou te citando aí. Monitoramento de satélite, monitoramento presencial, monitoramento visual, que você pode manter alguém lá monitorando a área, o projeto como um todo. Pois bem, tokenização, a partir daí... Me permita a tokenização, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Eu tava ouvindo aqui, Paulino, explicar, e me surgiu uma dúvida que eu tenho certeza que todo mundo, de repente, teve na cabeça. Paulino, vamos voltar uma vírgula aqui. Nós estamos falando em tokenização, eu quero fazer uma outra pergunta aqui, tokenização, mas eu quero te perguntar uma coisa diferente. Agora, ouvindo essas explicações, eu cheguei a uma conclusão aqui com meus botões que a coisa é um pouquinho mais complexo para definir o que é esse crédito de carbono. Poderia o senhor dizer para nós, por favor, o que é realmente esse crédito de carbono? Digamos assim, vamos transformar em miúdos. Esse é um microfone, esse é um computador, esse é um mouse, claro. O que é o crédito de carbono, afinal de contas? Me esclareça esse ponto, que o meu internauta vai querer saber também. Como diria desculpe, para o senhor que vive na área, respira essa coisa toda, fica fácil, mas é que a gente aqui, meus internautas, nós aqui, fica um pouquinho mais complicado. O que é esse crédito de carbono? Me tira essa vírgula. Vamos lá. Aí vamos voltar depois na a gente volta na questão de ativo e serviço que a GPX. Vamos lá. Pois bem, crédito de carbono, João, só para o senhor e os seus ouvintes entenderem, é assim. Crédito de carbono, em termos hoje, daquilo que a GPX tem, ou da concepção, ou da natureza jurídica que o atribui, crédito de carbono, ele é, na verdade, um crédito ou um certificado. Lembra no início da conversa que a gente falou assim, as pessoas emitem certificado para fins de compensações de emissões. Perfeito. Então, claro, isso ficou claro. Então, pois bem, como a GPX ela dispõe de um sistema de blockchain, ela dispõe de um sistema que faz todo o processo, toda a dinâmica automática, então eu posso dizer que ele é um certificado eletrônico emitido por quem? Pelaquela parte, no caso a GPX, quando há uma diminuição, lê-se ações, já vou te dizer as formas que se gera, ou um sequestro de emissões de gás de efeito estufa, que seja gerador de um aquecimento global. Então vamos lá, arredondando para ficar mais claro. Como que se gera um crédito de carbono? Eu vou te dizer assim de forma bem simples, depois fonte, posso te citar eles ali. O crédito de carbono, de forma bem simples, ele é gerado por não emissão, pela não emissão ou por sequestro. Então me explica o que é a não emissão e o que é o sequestro. Daí ficou claro o que é o crédito de carbono. Perfeito. Emissão. Não emissão, por exemplo, de crédito de carbono. São ações, eu vou te citar ações que as pessoas, as empresas, pessoas, atividades, órgão público, eles devem fazer, agora 2024 é voluntário, perfeito. 2026 para frente é obrigatório, e aí eu também vou te esclarecer depois, para que você faça de não poluir.
Vamos tratar assim, não poluir. Então vamos lá, vou te citar um para Então, ficar claro. tudo aquilo que eu faço De não poluir, isso pode gerar um crédito de carbono. É isso? Exatamente. Perfeito. Tá. E ao mesmo tempo, leia-se assim, ele não emite poluente, não emitindo poluente, eu posso quantificar ele como um crédito para ti. Como alguém que tem um crédito de carbono. Como uma atividade que tem um crédito de carbono, não alguém. Tá. Uma atividade que tem um crédito de carbono. Perfeito. Pois bem, então um exemplo para ficar bem claro. Vou pegar o que nós estamos aqui nesse momento aqui, utilizando os meios digitais aqui, enfim, computadores, eles estão sendo abastecidos por energia. Eu não sei se essa energia aqui que vocês utilizam é uma energia, no mercado, como se diz aí, uma energia limpa. Uhum. Não sendo energia limpa, você está comprando a Copel, uma energia que a Copel também tem no seu escopo, ela tem ali. Mas se você fizer um negócio chamado transição energética aqui, que você deixe de utilizar a energia convencional e passe a utilizar uma energia fotovoltaica, por exemplo, eólica e tal, nesse momento você está deixando de poluir o meio ambiente e nesse deixar de poluir o meio ambiente você pode gerar um crédito de carbono. Gera um crédito de carbono para mim. Isso. Então, quanto menos eu emitir, isso tu gera um crédito para mim. Exato. Seria mais ou menos assim? Não só quanto menos, é a ação que tu faz. Ao não emitir. Aí fica mais ali. Sequestro de carbono. O que é o sequestro? Sequestro é o seguinte, não preciso dizer que é uma forma de apropriação, digamos assim, daqueles gases. Vamos lá, uma floresta, uma vegetação, um soja, milho, um capim, vegetação, um plantio direto, uma forma de reuso de solo, enfim, isso é uma forma de sequestrar os gases de efeito estufa e armazenar. Onde que se armazena, por exemplo, uma floresta? Se estoca no próprio caule. Como que eu sequestrei e como que eu emito? Eu sequestro quando eu crio massa no meu corpo. Perfeito. Então, armazenando. Digamos assim, a floresta retirou o carbono, é isso, do universo? Isso. E colocou no seu... colocou no solo, nas raízes, no seu caule e tal, para ficar bem simples. E ao fazer isto, essa atividade gera o crédito de carbono? Perfeito. É isso aí. Então... Existe uma outra forma de você sequestrar o carbono que hoje está em voga, são a utilização de tecnologias que se permitem. Na Europa, aqui na América Latina, o primeiro que surgiu foi a Porsche, ela desenvolveu no Chile, tem uma planta onde eles utilizam máquinas para captura de gases de efeito estufa. Perfeito. E eles transformam, por exemplo, na Europa, outros países, eles transformam em diamante. Eles transformam em petróleo, Então eles estão sequestrando o carbono por máquina. Sequestrando por máquina, fazendo subproduto de alto valor agregado e gerando crédito de carbono. Ele tira a poluição, faz um subproduto e gera um crédito de carbono. Isso é sequestro. Então, as três formas mais simples são ação, isso. Enfim, reuso de água, por exemplo. Reuso de água é não utilizar os recursos naturais, é uma forma. Então, o reuso de água é uma outra atividade que gera crédito de carbono, que você pode se apropriar disso. Então, não sei se ficou claro Esclareceu. Então, se nós fizéssemos uma síntese dessa tua resposta, Paulino, se eu estiver errado, me corrija. Nós podemos dizer, então, que o crédito de carbono ele tem 3 pontos. A não emissão, eu adoto uma atividade que não gera ou diminui, digamos assim, a emissão do carbono, o sequestro através das diversas formas ali, que o senhor falou, árvores, plantações e assim por diante, e esse processo novo aí que está vindo com a tecnologia. Só me permita, Antônio, para ficar claro, porque pode um ouvidor não entender, mas tem pessoas também que têm um bom conhecimento. Na colocação feita por ti, dizendo assim, as 3 fontes, não é fonte. E meios, formas, isso, ações, boa correção, e tal, boa porque correção. Fontes são diversas. Não é entendi, minha praia, mas eu preciso dizer, porque senão fica ruim, porque alguém com um autoconhecimento, um conhecimento mediano, né? Um engenheiro, um técnico vai rir do teu Exato. mas tá tudo certo. Ele vai achar que eu tô... Não vai rir, às vezes no meio a gente pode responder, alguma coisa, mas é só essa observação que eu faço. As fontes são diversas, mas não é de fonte, é ações, né? Que faz. E já que estamos falando, doutor Antônio, não sei se me permite complementar o que seja esse crédito de carbono, né? E aí as pessoas dizem assim, tá bom, então o que eu já entendi. No caso é um certificado eletrônico, né, de emissão evitada ou emissão reduzida, vamos tratar assim, né? Mas
o que é, como que se pareia, como que se... Como é que eu somo, como é que eu quantifico Isso. essa coisa? O senhor está iniciando a falar em tokenização. Tá, então já vamos lá. Tá. Então vamos voltar lá, que daí eu só fazer essas, mais 2, 3 coisinhas e já voltamos na tokenização específica. Fica à vontade. O crédito carbono, ele tem na sua essência uma chamada equivalência. Quem criou isso foi a ONU, quem criou isso foi metodologia, então ele diz o seguinte: os gases de efeito estufa, pelo protocolo de Kyoto, tem lá 6 gases que são básicos, que poluem, né, e tem a sua equivalência, né, em termos de grau de poluição. Então vamos tratar assim, o que chegou-se a um consenso? Pegou-se o CO2, ele em tese, um crédito de carbono, ele equivale a 23 toneladas que eu tirei de gás de efeito estufa do meio ambiente. Então essa equivalência chegou-se a um consenso mundial que esse crédito de carbono, ou um certificado, ele equivale a 1 tonelada, né, a 1 tonelada métrica, né, de CO2 equivalente. E aí os gases ele têm sua equivalência em termos de potencialidade de poluição, certo? Então, é aquilo que deixou de ser emitido. Como a definição jurídica, doutor, já que está na sua área, eu acho que tem muitas pessoas afeto aí, estudantes, enfim, advogados que o seguem, né? Eu, particularmente, eu assisto bastante, né? O Código Florestal, que é lá de 2012, já lá no seu artigo 3º, inciso 27, exato, ele diz o seguinte: ele dá uma definição jurídica para o crédito de carbono. E isso, eu já te digo assim, ele diz o seguinte, que o crédito de carbono, ele é um título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável. E aí eu explico para você entender. Por que eu prefiro dizer isso? Para que as pessoas que não sabem a importância do crédito de carbono dizem, crédito de carbono, isso aqui é conversa furada, isso aqui não existe, cabeça de bacalhau, já vi um monte de coisa, já vi o bacalhau, mas não vi a cabeça. Eu vou te dizer o seguinte, se existe um regramento, se existe uma lei, se existe um mercado, se existe metodologia, se existe ONU, se existe instituto, se existe órgão fazendo, existe, dizendo assim, que ele é um título de direito, que ele é um bem intangível. Intangível por quê? Porque eu não posso pegar o bicho. Há todo um regramento nesse sentido. Ele é incorpóreo. E ele é transacionável, significa que ele é comerciável, ele é mensurável, ele é conversível monetariamente. Então não paira a dúvida de que o crédito de carbono, ele é uma moeda verde, digamos assim, ele é um ativo financeiro, e sendo um ativo ele é um bem, e sendo um bem ele é transacionável e pode ser colocado, inclusive, se você pegar no arrasto dessa definição jurídica, você pode pegar a própria... tem a lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela diz lá, no artigo 9, lá, ela fala muito claramente sobre o aspecto dizendo o seguinte, que o crédito de carbono ele é um título, olha a palavra, mobiliário, logo no mobiliário, título representativo de emissões de gás de efeito estufa evitadas e certificadas. Não, claro. Então, fechou o que eu te disse sobre o que é o crédito de carbono. O crédito de carbono é um certificado eletrônico. Por que eletrônico? Porque hoje faz através do sistema de blockchain. Pois é. E quem fizer o contrário, que não seja através de blockchain, aí eu respeito, cada um compra. Tem cara que compra fora digamos assim, desse sistema. Fazendo o fecho dessa definição jurídica é muito importante para as pessoas entenderem, e isso já vai dando uma credibilidade, uma razão de ser da existência e da monetização do crédito de carbono. Eu diria assim, doutor Antônio, que o crédito de carbono ele tem uma natureza jurídica específica para isso, e isso é importante. Então, uma definição jurídica é uma coisa e uma natureza jurídica dele intrínseca é outra. Qual é a natureza jurídica específica dele? Ele é um certificado eletrônico, como eu disse, de valor econômico, isso é muito importante vocês saberem, incorpórea e transacionável, representativo, como eu disse, de emissões de gás de efeito estufa, evitada, lembra que nós falamos que deixou de poluir o meio ambiente, né? Portanto, ela é uma definição legal de um bem móvel. Bem móvel é esse microfone, computador, um bem móvel e tal. E essa definição de bem imóvel, essa análise, essa exégese jurídica que eu estou fazendo aqui, ela é uma exégese que ela advém lá do artigo 83, inciso 3 do Código Civil. Eu dito aqui os artigos que vocês podem checar, inclusive ao vivo,
ou depois instala o Dr. Antônio e eu mesmo aqui, que nessa parte do Código Civil, artigo 83, inciso 3, ele fala exatamente dos direitos pessoal de caráter patrimonial. Perfeito. Então, sendo um bem econômico, representativo, incorpóreo de valor econômico, ele é um bem meu, um direito pessoal meu, ou um direito da empresa, trata do direito civil, trata do direito das coisas, tal, enfim, de um caráter patrimonial. Então, vamos lá. Voltando, doutor Antônio, não sei se eu consegui ser bem claro nesse aspecto aí. Diante da tua colocação ali, algumas definições, eu sempre converso com o meu internauta e tento ser o mais claro possível. E eu tenho uma repergunta para o senhor, mas é a seguinte. Eu estava lendo uma matéria agora em data recente que alguns bancos, inclusive bancos públicos, estão aceitando o pagamento de dívida com crédito carbono. Perfeito. Eu queria só que o senhor confirmasse essa afirmação para mim, já que o senhor está no mercado, que depois eu quero verificar quais são os produtos exatamente que a GPX dispõe. Tá. Essa matéria de banco, como é que está? Tá. Então vamos lá. A matéria de banco, doutor Antônio, é assim. Vamos lá. Primeiro, para validar aquilo que eu estou falando aqui, a questão do fator econômico, da mensuração, da fluidez, da conversibilidade desses ativos, economicamente falando, ele é tão importante que, por exemplo, vou te falar aqui, em 2023, a Shell investiu 200 milhões de reais para comprar parte de uma empresa que é uma das primeiras que saiu, e muito boa, não tenho nenhum constrangimento, não vou falar o nome, mas enfim, ela faz, enfim, a Shell investiu. São gigantes investindo na área. Exato. Não obstante isso, o Itaú, se vocês derem, buscarem no Google aí, o Itaú fez um investimento, ele mesmo anuncia na própria plataforma dele, de 45 milhões de dólares, junto a 8 outros bancos, então são um clube de 9 bancos, para a criação de uma plataforma de marketplace, uma plataforma em blockchain para comercialização, como nós temos. Como a GPX tem, por exemplo. Perfeito. Não obstante isso, Santander, Bradesco, todos os outros também se voltaram para isso. BTG comprou parte de uma outra empresa também de tecnologia nesse sistema. Mas eu diria assim para você. É uma moeda de troca? Podemos dizer que é uma moeda? E eu vou te dizer não só que é uma moeda de troca, é uma moeda de pagamento. Perdão, uma moeda de pagamento. Eu me permito dizer assim, as aplicabilidades dele, no que pode ser utilizado, qual é a finalidade do crédito carbono, para que vocês entendam e a gente faça esse ressalto de moeda, porque senão dá uma percepção de que é uma moeda corrente. Moeda corrente não. É uma coisa. Mas aí, vamos lá. Então, o crédito carbono, ele pode, primeiro, a essência dele, é para fins, a finalidade dele, o objetivo que está no DNA dele é compensar as emissões de gases de efeito estufa. Então ele serviu para dizer o seguinte: eu não consigo reduzir as minhas emissões, então eu compro um crédito carbono e a lei me faculta, a lei me faculta, inclusive CVM, SEC americana, a própria União Europeia impôs que agora 2024, 1º de janeiro de 2024, iniciou suas obrigações de relatório de sustentabilidade, de risco de sustentabilidade pela CVM brasileira, aqui, e pela União Europeia, pela SEC, dizendo o seguinte: vocês são obrigados, todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a fazer. Tá? Então, voltando à questão de banco. Aí dizendo o seguinte: ele serve para você constituir ou aumentar capital social. Lembra que eu te falei a questão jurídica e tal? Você dá um bem mesmo para você construir capital social, não necessariamente com dinheiro, posso construir com bem. Ele serve, doutor João Antônio, para investimento em economias verdes e de sustentabilidade. Ele serve também, tem uma finalidade para você fazer dação em pagamento. Eu devo 100 mil reais para o doutor João Antônio e não tenho como pagar, ou não quero pagar, ou o doutor João Antônio, por exemplo, tem uma demanda de crédito carbono. Não, de compensação, de emissão. Para que tu vai comprar? Eu estou te devendo, eu te dou. Tá? Você aceita, beleza. Segunda situação, eu posso indicar isso. Sendo um bem, eu posso indicar em penhora em processo judicial. Perfeito. Isso é perfeitamente legal. Se ele é mensurável, se ele é um bem, se ele é conversível em dinheiro. Ele pode ser tido como um laço de garantia bancária, garantia fiduciária, se você quiser. Ele pode ser um meio de pagamento, e aí veio talvez a pergunta que você me fez, assim, um meio de pagamento para compra de bens imóveis, rural, a exemplo do Banco do Brasil. Se vocês buscarem aí nas redes mundiais de computadores, vocês vão ver o seguinte:
Existe, o Banco do Brasil fez desde 2023, e está vigente inclusive, de que ele aceita crédito de carbono até 95% do valor do bem, do objeto em leilão, objeto que eu digo imóvel rural, está no edital deles, ele aceita 95% na concepção, 100% pagável com crédito de carbono. Pois bem, ele precificou inclusive o teto de valor que ele aceitaria esse crédito de carbono. Ele aceitou a R$ 88 cada token, cada crédito de carbono para fins dele fazer. Depois eu quero definir exatamente esse token aqui que o senhor se referiu. Então. Qual é a concepção? O Banco do Brasil, inteligentemente, eu achei, e os outros bancos conseguiram, com certeza, né? Eles entenderam o seguinte: olha, doutor, eu tenho um bem, peguei esse microfone, eu arrestei isso, fiz a consolidação da propriedade desse bem no meu nome, então eu vou ter que submeter a leilão, porque o objeto do banco, o negócio deles, o core deles não é vender imóvel, o core deles é vender dinheiro, sorver o mercado com as questões financeiras. Então ele pensou o seguinte: pô, se eu for vender, no primeiro leilão não vendi, no segundo não vendi, eu vou ter que ir baixando meu preço para atingir o objetivo da venda, ok? Ele falou: pô, então eu tenho um bem que eu já tive um prejuízo financeiro por não ter recebido o valor, tive que pegar o bem. Ao seu tempo. Eu tenho que ainda pagar o leiloeiro, 5% do leiloeiro. E aí eu falo assim: ainda assim as obrigações legais e comerciais me impõem que eu tenho que comprar crédito de carbono para mim fazer as mitigações das minhas emissões, ou compensação. Imagina, o Banco do Brasil aí o banco, dentro da política dele, ele disse o seguinte: cara, vamos pegar esse bem que está aqui, eu posso vender pelo preço cheio dele aqui, e transformar isso aqui, ao invés de eu receber dinheiro, eu faço uma permuta, eu recebo como dação em pagamento isso. Então, uma forma que eu estou dizendo para ti é isso. E mais inteligente ainda, ele se utilizou dessa dinâmica, que os 5% do leiloeiro, quem compra o imóvel tem que pagar. Então, olha que beleza. Ficou um negócio bom para ele. Bom para todas então, as dizer o seguinte, é aquilo que você disse, os bancos estão em volta. Quando eu digo para você que o sistema financeiro, as grandes empresas, grandes investidores, fundos de investimento estão alocando recursos para o mercado de crédito de carbono, significa que não é que o mercado pegou. O Brasil tem uma mania de dizer mercado pegou, não pegou, esse aqui pegou. Não pegou. Ele é realmente um negócio de valor, ele é realmente um negócio que tem fundamento legal, ele é realmente um negócio que gera valor. Se você pegar, doutor João Antônio, a essência do crédito de carbono, ou a essência desse cuidado, desse tato de sustentabilidade, se você pegar o artigo 225 da Constituição Brasileira, de 1988, ele diz lá no 225 que é um direito de todos, certo? Um direito de todos, e consequentemente um dever, né? Só existe direito se existir um dever também de o terceiro respeitar, ou nós mesmos respeitar esse próprio direito. Das gerações presentes e futuras, da conservação do meio ambiente saudável, para ter uma vida saudável para tudo. E se você for estudar depois o crédito de carbono, o mercado de carbono, você vai entender a logicidade, a profundidade, a essência do porquê desse movimento que se aflorou lá, as idas de 1997, 92, Rio 92, enfim, muito tempo. Eu tenho estudo, depois vou lançar um livro, inclusive, que lançou há muito tempo ali essas orientações, digamos assim, globais, porque os reflexos para a vida como um todo, leia-se, humano, enfim, dos animais, para a vegetação, para a floresta, para a biodiversidade, fauna e flora, de forma geral, ele é tão impactante que você não tem noção. Ele é tão impactante para o sistema público de saúde, ele é tão impactante para a economia, ele é tão impactante para a qualidade de vida que você não tem noção. Então, é isso que eu quero reforçar. A gente veio aqui para falar que é carbono, mas não faz sentido também a gente dar ênfase da legalidade, da profundidade do que é o crédito carbono. É um assunto novo e envolve um processo todo, né, Paulino? Eu diria que é uma coisa bacana. Mas, Paulino, veja bem, feito esses esclarecimentos, o senhor falou ali na tokenização, me parece que está dentro da minha próxima pergunta. Eu queria que o senhor esclarecesse aos nossos internautas quais são os produtos hoje que são gerados pela GPX. Afinal de contas, ela oferece o quê, além daqueles serviços nos quais o senhor já esclareceu? Na verdade a gente tem, me permita só complementar o lastro aqui de serviço, né? Então, serviço só reprisando, a gente faz inventário, gráfico de estufa, tem sistema de blockchain própria, enfim, esses serviços a gente tem ele full service, ele é disponibilizado a
qualquer pessoa, qualquer empresa. A gente tem parceria aqui na Europa, enfim, vários lugares que a gente vai sair agora em março desse ano. Mas especificamente, João Antônio, falando em serviço, a gente custodia ativos digitais terceiros. Por exemplo, se você tiver um ativo digital que realmente ele preenche todos os requisitos legais, todo o requisito de metodologia, todos os requisitos de validação de terceira parte, a gente, dentro de uma contratação, dentro de uma pactuação entre a GPX e você ou qualquer interessado teu, a gente pode trazer isso para dentro da GPX e vem a palavra que você fala, nós pegamos tudo isso, fazemos uma diligência sobre toda essa documentação fundiária, se for um crédito, por exemplo, floresta, tal, enfim, ou de uma atividade, passou por esse crivo de legalidade e de metodologia, a gente traz para dentro da GPX, registra ele, tokeniza e a partir de então a gente disponibiliza para venda, né? Então deixa eu fazer uma vírgula aqui, Paulino. Eu vi que você estava num raciocínio evoluído aí, mas eu sou obrigado a fazer uma pergunta para o Paulino. E essa pergunta eu tenho certeza que muitos dos nossos internautas iriam fazer para ele se estivesse aqui. Paulino, eu vou dar um exemplo então assim. Vamos imaginar que eu, João Antônio, tivesse 200 alqueires de terra. Vamos pensar assim. Hoje uma parte usada lá com soja, com milho, aquela reserva legal, mata e assim por diante. Eu como proprietário, pensando em 200 alqueires apenas, eu poderia, ou seria inteligente que eu procurasse a GPX, para que a GPX fizesse um levantamento, se é que eu me entendi ali corretamente, e fizesse, vamos assim dizer, uma apuração preliminar de qual seria a minha, eu não sei se seria o senhor falou ali, na verdade parece que eu estou, como é que não emissão, sequestro e não emissão. Então, por exemplo, essa fazenda, ela comporta as duas fases, então eu poderia, por exemplo, procurar a GPX para ela mandar apurar quanto que é o meu crédito. Perfeito. E isso eu crio, digamos assim, um valor agregado no meu imóvel. Seria mais ou menos assim? Então vamos lá, doutor. A pergunta é... Me dá um exemplo exatamente. Então, vamos pegar teus 200... De um proprietário, digamos assim, um latifúndiário. Eu falei 200, mas nós temos latifúndios de milhares de milhões de hectares. Ok, vamos pegar os 200 para ficar bem presente aí voltar à essência da tua pergunta. Questão dos 200 alqueires, na concepção assim, o que é que a GPX faz? Feita uma análise primeiro de viabilidade econômica. Análise de viabilidade. Então, se é possível ou não fazer o projeto, que tipo de projeto vai ser feito nisso, se ele é viável economicamente, ela define tudo se é possível se aplicar uma metodologia ali, enfim, monitoramento, tudo isso, beleza. E aí a gente faz uma proposta de trabalho ou de parceria. Então, nós executamos todo o projeto para ti, entregamos ele escopado todo ele, desde o inventário de gás de efeito estufa, e a gente define quais são as atividades ou quais são as fontes que vai e que gerarão e o tipo de gás que gera. Então, por exemplo, se você tem uma propriedade multável, você utiliza máquinas. Se você utilizar máquinas, necessariamente você utiliza combustível fóssil. Se você utiliza combustível fóssil, está aí poluindo. Se você utiliza de fertilizante químico, você está poluindo. Se você utiliza lá determinado tipo de secante, dessecante, esse tipo de coisa, tratamento de alguma praga, algum tipo de doenças lá de soja, milho, que for, da tua cultivar, você tem um contaminante de solo, você tem um contaminante ambiental como um todo. Você tem que pagar crédito de carbono. Não, você está poluindo, você está emitindo, fazendo ações que está gerando, digamos assim, poluição. Perfeito. Pois bem, e aí, evidentemente, tem que ver quais são. E a GPX faz todo esse balanço, digamos assim, né? Exato. O que a gente faria especificamente no teu caso específico? Vai se pegar. Existem pessoas que moram ou não moram em propriedade? Sim, existe então. Elas vão ao banheiro, elas comem, geram, tem animais, tem criando de animais, não tem criando de animais. Tudo isso vai gerando débitos, assim. Débito. Faz a apuração toda. E me dá a conta final lá. Exato. Você tem direito a tanto. Feito toda essa apuração desse passivo, dessas emissões, né, e tipo, fonte e tal, quantifica, nós passamos para a análise subsequente. Então vamos ver. Você quer fazer uma transição energética, por exemplo? Sim ou não? Não. Então, você vai sempre ter ele escopado na tua contabilidade, digamos assim, de emissões. Não, eu quero fazer. Então, beleza, ele vai sair daqui e vai entrar para outra conta tua, que é geração de crédito de carbono. E vai compensar essas aqui, vai reduzir a tua conta aqui.
Você quer fazer uma transição de agricultura convencional para uma agricultura ABC, agricultura de baixo carbono? Sim ou não? Sim. Então, ela vai baixar a tua conta de emissão, vai entrar com a conta aqui. E aí, no final, eu vou te falar um negócio muito bacana que você vai entender assim, de valor. A tua floresta, toda a propriedade, por definição legal, você é obrigado a guardar dependendo do bioma, por exemplo, Mata Atlântica 20%, Cerrado 35%, bioma Pantanal, Pampa, enfim, bioma Amazônia 80-20%, você tem por obrigação fazer e manter essa reserva legal, no Paraná, por exemplo, 20%, bioma aqui, enfim, esse 20% aqui, ele já gera uma possibilidade de um crédito de carbono, ele gera a possibilidade de um crédito de sustentabilidade, não estou falando mais de crédito de carbono, ele gera aqui uma possibilidade de você fazer um PSA, pagamento por serviços ambientais, ele gera, por exemplo, aqui uma possibilidade de você gerar um ativo aqui, nós temos projetos exatamente nisso, de você, uma vez feito um inventário florestal dessa reserva legal tua, nós pegar esse inventário florestal, submeter a um outro departamento nosso, que é farmacológico, ver se existem moléculas de potencial farmacológico daquelas vegetações, daquelas plantas, daquelas árvores lá naquela vegetação tua nativa, e a partir daquilo ali eu submeter, por exemplo, com uma Eurofarma, com a indústria farma, para que ele possa explorar lá. Se existe uma bioeconomia a ser explorada lá, a gente pode indicar essa análise de crédito de carbono. Que também gera crédito de carbono, porque é um produto sustentável, mas que gera uma receita. Mas o mais importante, doutor, me permita assim, não sei se você percebeu, o crédito de carbono, ele é a cereja do bolo. Existem outros ativos, existem outras formas de você ganhar dinheiro que não necessariamente... Por que eu faço esse contrapeso aqui? Porque se pegar, se você ouvir o que falam aí no mercado, não, porque o crédito de carbono, o problema tal, porque é caro para você fazer um projeto de crédito de carbono. Claro, imagina. E aí você diz, é inviável para tantos alqueires, é inviável. Por quê? Porque a pessoa só tem o conhecimento para fins de crédito de carbono. Ela não fala de outros tipos de ativo, ela não fala de outras fontes de receita que pode gerar. E mais ainda, as pessoas não falam na sua essência, que é um negócio que eu vou te dizer assim, se você tiver o teu produto, a tua atividade e a tua propriedade 100% auditada, 100% descrita e auditada como sendo sustentável. Eu te pergunto assim, João Antônio, esse microfone, quando você comprou, ele tinha um valor. Sim. Se eu te entregar um produto 100% sustentável, 100% compensado, você concorda comigo que ele tem um valor agregado aqui dentro? Então significa dizer o seguinte, que isso chama-se valuation. A tua propriedade, ela tinha um valor, então um alqueire dos teus 200 valia, sei lá, 300 mil reais, 400 mil, sei lá, que bioma, que região que você está. Após essa mensuração, essa identificação, essa certificação de propriedade, você pode dizer o seguinte, a minha propriedade, ela tem um valor, o meu negócio tem um valor. O meu negócio tem um valor diferenciado porque eu tenho. E é isso que o mercado global exige. É um produto 100% certificado, auditado, que é a certificação, e rastreável. É isso que ele quer que você entregue para ele. Que bom. Então, quando a GPX ela vai fazer uma análise 360 do teu negócio, e é esse um dos diferenciais nossos do mercado, nós não falamos só de crédito de carbono. Nós falamos na concepção de novos produtos, novas riquezas, novas receitas, daquilo que você já tem na sua propriedade. Não, você não está fazendo. Você tem e está desperdiçando. Aquilo que você já tem. Já tem, porém não sabe que existe. Não sabe que existe. Exatamente. Muito bem. Voltando então, Paulino, se é que eu entendi corretamente, essa resposta o senhor abordou os produtos gerados pela GPX? Só para me entender esse detalhe, porque quando eu estava lá no site da GPX dando uma olhada, tem vários nomes assim bacanas. Numa síntese, vamos assim dizer, quando eu vou no posto abastecer, o frentista me pergunta, gasolina, álcool, diesel. Vamos pensar assim, na trivialidade. Sim. Se eu chegasse na GPX hoje e perguntasse, quais são os produtos da GPX? O senhor ia me responder o quê? Quais são os produtos da GPX? Vamos lá. O senhor falou ali na tokenização, me falou... Não, ali é serviço, mas o produto é outro, né? Então o serviço tem uma eu maior. entendi que a GPX, além de que ela faz todo esse controle do crédito de carbono, ela também ajuda nesse processo de definição. Ajuda, gera e comercializa. Exatamente. Eu vou te dizer
alguns dos produtos que a GPX comercializa. Me relaciona alguns produtos, por exemplo, comercializados pela Crédito de GPX. carbono em si. Crédito de carbono das mais diversas fontes, como a gente já falou aqui, pode falar amanhã. Crédito de carbono. Pagamento por serviços ambientais. Tem uma legislação própria, 14.419/2021, que reza lá quais são os que fazem toda a possibilidade de você gerar esse crédito de carbono. Cédula de produtor rural, verdes, ou CPR verde. A cédula de produtor rural, doutor João Antônio, ela existe pela definição legal desde 1994. Ela teve, e ela tem lá na lei da CPR, ela tem a CPR produto, muitos sabem o que é isso, CPR produto e a CPR financeira, que é utilizado para bancos e tal, enfim. E o que se criou? Para fins de uma alavancagem, por exemplo, você precisa comprar uma máquina, um equipamento, fazer uma transição energética, fazer determinado tipo de alavancagem financeira e não quer dar a tua propriedade, ou a tua propriedade já esteja impactada, por exemplo, com uma alienação fiduciária, uma garantia bancária, uma garantia para terceiro e tal, enfim, você comprou já devendo, já existe um gravame sobre isso. Né? Então você pode emitir um título, e olha a palavra, existe lei para isso. Esse título chama-se CPR Verde, ele veio por uma definição legal lá desde de 2021, depois houve alteração também, criou-se um decreto, depois houve uma alteração da legislativa, que disse o seguinte: tu pode emitir um título, título verde, CPR Verde, que é Cédula de Produtor Rural Verde. Nessa, ao invés de você entregar, por exemplo, na CPR convencional lá das ISO 94, você faz, eu sou plantador de soja, por exemplo, para o teu seguidor entender, eu faria uma obrigação com você, constituiria uma obrigação através de uma CPR, Cédula de Produtor Rural, e diria para ti no escrito, nome, qualificação, prazo de entrega e tal, que eu vou te entregar 200 sacos de soja no dia tal, enfim, na colheita de safra tal, enfim, e vocês definiriam lá qual é o armazém ou o cooperativo que entregaria. Entreguei lá, minha obrigação se encerrou, acabou. Esse é uma CPR física. Que a GPX também ajuda, no caso... Isso era o que a lei dizia. E o que mais? E o que a lei faz também seria hoje. Hoje você pode fazer ela lastreada num ativo digital, 100% digital e 100% verde, de sustentabilidade. Então você pode emitir a CPR não para soja e não a CPR financeira. Você não tem uma obrigação de entregar um produto, digamos assim, commodity. Físico, uma commodity. Não, uma commodity. Um grão lá. Um grão. Você, ou uma roupa de boi lá e tal, enfim. Sim, claro. Você pode entregar o teu produto CPR, que seria o crédito de carbono que está escopado nela. Está lastreado. Isso, exatamente. Resumo, então quer dizer que a GPX acaba sendo uma parceira de grande valia para o produtor, o industrial, sim, porque ela acaba gerando outros produtos que não estão até hoje sendo... Para você captar dinheiro, não estão sendo... Explorado. Como é que o senhor falou? Explorado. Explorado, tá. Explorado. Explorados. Então veja bem, a GPX acaba se tornando uma empresa interessante, de uma parceria para todo mundo. Eu diria que então não é a GPX, quem trabalha com essa coisa aí vira um bombril. Eu estou errado? Eu diria sim. Então vou te dizer outro produto, já te respondo, vamos lá. Aqui, mas vira uma coisa... Outro produto que a gente pode ir fazendo, pode auxiliar a fazer, é certificado de crédito de reciclagem, de logística reversa. E aí eu faço um parênteses assim. Por definição legal, a Lei de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos lá de 2010, ela já impôs isso e depois houve a regulamentação, teve um decreto de 2021, revogou, houve, aí surgiu o novo governo, veio um decreto 11.413 de 2022 lá dizendo o seguinte, que você pode criar 3 produtos básicos de reciclagem. Então ele disse o seguinte, o primeiro deles, ele disse o seguinte, vamos pegar a indústria, vamos pegar aqui esse computador aqui é da Dell. Na legislação europeia, americana e a brasileira, ela diz o seguinte, você Dell, indústria, seja você nacional ou importador, então importador, comercializador e tal, quem comercializa, tem que... você é obrigado por lei dizer para mim, governo, quanto que você tirou do meio ambiente desses produtos que vai para o meio ambiente contaminado. No final do ciclo de vida. Exatamente. De utilidade. Então quer dizer que eu não posso mais jogar um computador Dell no meu descarte. Você pode, é crime ambiental. Poder
Não pode, por definição legal não. Por definição legal não pode. Mas vamos dizer que as pessoas joguem, mas a Dell tem a obrigação de fazer o recolhimento. A Dell, as grandes indústrias, Sim. as grandes comercializadoras, os revendedores, o distribuidor de combustível, qualquer empresa que tu queira, Samsung, dá o nome, qualquer empresa que você queira, uma transportadora, enfim, um produtor de embalagem, Tetra Pak, por exemplo, vamos falar das grandes aqui que tenha, ela tem por obrigação legal de comprovar junto a um órgão chamado CNIR, do governo, junto ao Ministério do Meio Ambiente, ele é obrigado a comprovar algumas métricas, algumas toneladas anual que ele retira de embalagem ou retira de produto do meio ambiente. Por isso que você vai, por exemplo, no shopping, em algum lugar, existe aqueles ecopontos que você deposita bateria de celular, bateria disso, aquilo lá, exemplo. Aquilo ali, as empresas, as indústrias, através de cooperativas, de associações, de parceiros comerciais, elas fomentam, remuneram essas pessoas, essas empresas, para que elas disponibilizem esses ecopontos, para que elas façam essa coleta desses resíduos, digamos assim, seja embalagem ou ali, para que seja reutilizado, reciclado, reproduzido, reprocessado, né? Isso chama-se ciclo de vida do negócio, e inserido no confeccionado, feito novo produto. Com base nisso, aquela nota fiscal de coleta dessa embalagem, desse produto, você pega aquela nota fiscal, você pode fornecer para o exemplo que eu citei aqui para a Dell, para que a Dell ela comprove para o governo que ela cumpriu X tonelada de retirada do produto do meio ambiente. E ela vai remunerar a pessoa com aquilo com base na métrica estampada na nota fiscal. Tantas toneladas tirou e tal, de X produto ali. Beleza. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. E é todo mundo assim. O governo, porque ele implementa as políticas públicas e reduz as suas poluições. O meio ambiente que tira da poluição, tem, por exemplo, o computador, tem muitos contaminantes, metais pesados aqui, enorme, todo mundo sabe disso. E a sociedade como um todo, o rio, entupimento de bueiros, enfim, alagamento, tudo isso acaba ajudando. Perfeito. Além disso, criou-se, através disso, e a GPX faz também um outro produto, daí não é um serviço, é o certificado de estruturação de reciclagem e de embalagem. Então, esse certificado você pode fazer ele, a mesma coisa, fabricante, importadores, isso. Você pode pegar esse produto, no exemplo Dell, e você transformar ele, você picotar isso aqui, fazer um novo produto, ou reutilizar ele até 50% desse produto, trazer ele para o mercado de volta aqui, para ser reinserido no mercado. Essa meta de recuperação de embalagem, 50%, o produto aí e tal, de origem desse resíduo, ele te permite fazer e emitir um certificado para você ter esses benefícios socioambientais de estruturação e reciclagem dessas embalagens aí. Por fim, ele tem um negócio que é muito bacana, e eu achei legal a lei nesse aspecto, dizendo o seguinte, que você que eu digo, aqueles que trabalham, laboram, têm atividades vinculadas à reciclagem, enfim, que possa emitir um negócio chamado certificado de crédito de massa futura. Então eu posso pegar, por exemplo, dentro das minhas projeções de mercado, para o ano 2024-2025, eu vou fazer coleta de 10 milhões de toneladas, por exemplo, de reciclados. Com base nessa estimativa, nesse DRE que eu vou fazer, seja ele anual, mensal, enfim, eu posso fazer em perspectiva uma emissão de certificado e me capitalizar junto às empresas, junto a banco, para que eu possa pegar dinheiro a juros subsidiados, juros baratos, e eu te entregar isso aqui. Então eu vou de novo no exemplo da Dell. Olha, Dell, eu quero fazer uma parceria contigo. Eu recupero aqui em perspectiva para você, me comprometo contratualmente contigo, tu me dá um dinheiro que eu preciso trocar minha esteira, eu preciso trocar minha balança, eu preciso trocar minha prensa, eu preciso pôr uma máquina aqui, uma extrusora, alguma coisa para mudar meu parque fabril aqui. Eu preciso melhorar minhas atividades, meus processos aqui, produtivo. Tu me dá um dinheiro e eu me comprometo contratualmente, através desse certificado de crédito de massa futura, a te entregar X coisa para ti lá. Então, tu gera um produto. Isso dá para a gente fazer e a gente faz. Um outro produto que a gente faz é a compensação ambiental. Isso é fácil. A quem é afeto aí ao meio rural, enfim, ao agronegócio sabe muito bem o que é essa compensação ambiental. Existe legislação própria para isso. É um produto que pode ser explorado. E se existe compensação ambiental, evidentemente que existe crédito de carbono desculpado, porque você não vai compensar ambientalmente uma atividade que você não esteja reduzindo emissões, você não esteja desimpactando o meio ambiente. Crédito de reposição florestal, doutor João Antônio, é um outro negócio que poucos usam. Vou te citar um exemplo, sem citar a empresa. Tem uma empresa que a gente está fazendo
uma análise 360 para eles, é uma indústria de celulose muito grande, muito antiga, e eles gastaram no ano de 2023, eles gastaram R$1.360.000 em reposição florestal. E aí a gente falou, cara, mas vocês plantam pinos, vocês plantam eucalipto, inclusive para biomassa, para vocês, para caldeira, para tal, e vocês têm floresta nativa, inclusive por definição legal, por obrigação legal. Tá. Daí ele falou, tá, e o que eu tenho a ver? Eu falei, porque vocês têm crédito de reposição florestal. Ele falou, como assim? Tem, por quê? Esse crédito de reposição florestal é um título, olha a palavra, e você como advogado sabe o que eu estou falando, é um título representativo de um volume de matéria-prima resultante de um plantio florestal. Olha a diferença. Então, tu pode plantar, fazer o teu plantio florestal, utilizar como atividade econômica, que é, no caso deles, pinos, utilizar como biomassa sem problema nenhum, gerar crédito de carbono no ciclo produtivo de crescimento desse negócio, você entendeu? Gerar pagamento de serviços ambientais, você pode gerar outros produtos que você queira, você pode fazer uma CPR verde lá dentro dessa atividade tua, e se você não quiser nenhum desses, você pode fazer esse crédito de reposição florestal para que você possa se abastecer ou revender isso aqui no mercado. Por fim, a gente pode fazer e comercializa cota de reserva ambiental. Né? Então, cota de reserva ambiental, para ficar bem claro, é assim, vamos imaginar o bioma Mata Atlântica aqui, do qual nós estamos inseridos, aqui, Paraná. Paraná, ele diz, por definição legal, que o bioma é 80-20. Então, 80 você pode utilizar da propriedade e 20 você tem que preservar ele ali. Mas vamos imaginar que essa propriedade lá e tal, esses 200 alqueires que você citou ali, no exemplo passado, ele tenha mais de 20%, ele tenha 30%, 40%, porque tem lá um morro, vou usar uma palavra simples aqui do interior, é uma pirambeira, enfim, é ruim, difícil acesso. Porque tem a mata que não... Não, a mata, ele tem um mangue, ele tem um charco lá, alguma coisa, e que você não possa plantar isso aí, você não possa agricultar isso aqui. Então, nesse exemplo, tudo aquilo que você ultrapassa de 20%, você pode quantificar isso aqui, inventariar isso aqui, e eu posso comercializar isso aqui com você. Isso, hoje, o mercado está absorvendo mais ou menos uma cota a 1.700, 1.800, 2.300, depende da demanda, está muito alta hoje no mercado, e vai depender também de quantos anos você vai comprar para esse tipo de coisa aí para você, para que você possa, que não tem os 20%, você possa compensar, digamos assim, essa cota de reserva ambiental tua lá com aquilo que eu tenho. Né? Então, isso é um produto também que a GPX comercializa, né? Tá, perfeito. Paulino, veja bem, então me parece aí que os produtos que a GPX tem, o senhor relacionou. Lá atrás o senhor falou sobre blockchain e eu quero te fazer uma pergunta da seguinte maneira. Qual é a importância que esse sistema blockchain da GPX ele traz para o mercado de carbono? Então vamos lá. Basicamente, eu usaria três pilares, ou três fundamentos básicos que são essenciais. Né? Evidentemente que tem N, outros, mas eu vou te dizer assim. O primeiro deles é tornar aquele ativo, ou aquele processo, aquele projeto, aquelas informações, ela tornar-se imutável. Imutáveis. Então cria a segurança do negócio propriamente dito. Certo. Segundo, você conseguir fazer, e o mais importante também, é esta rastreabilidade dessas informações. Esta rastreabilidade significa dizer o seguinte, vou imaginar aqui, Dr. João Antônio, assim, hoje, no mercado, nós estamos em 2024, o que temos? CPF digital, RG digital, CNH digital, passaporte digital, certificado de carro digital, escritura pública digital, processos digitais, moeda digital, token de real digital, ien digital, dólar digital. E eu te pergunto, os cartórios digitais hoje, enfim, eu te pergunto assim, o que você vai ter da agora, ou doravante, digamos assim, que não seja digital, em termos de transações. O mundo ficou cibernético. Então, se você tem essa transação, necessariamente você precisa ter uma validação, uma conformidade disso tudo, e você ter uma manutenção. Você tem no direito, você como advogado, você vai saber muito bem o que eu estou falando, e mesmo o leigo vai saber, você tem
como manter uma cadeia de custódia, quer dizer assim, você mantém um registro disso tudo, vamos utilizar assim, de forma bem clara, bem rastreável, bem imutável, que fique disponível para todos, certo? Para todos, eu digo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Vou imaginar assim, hoje, se eu tivesse, há anos atrás, por exemplo, os bancos fechavam, você não podia mais sacar dinheiro, depois veio os bancos 24 horas, lembra aqueles caras? Sim, claro. Já deu uma melhorada. Hoje, por exemplo, eu pego o Pix e eu mando para qualquer lugar do planeta Terra, sem problema nenhum. Então significa assim, essa dinâmica, a mesma coisa. No passado, e sem uma blockchain, a exemplo, nós fizemos negócio na Europa, como que eu iria emitir um certificado para a Europa num clique, onde o próprio cliente entra dentro do nosso sistema, dentro da plataforma WWGPX Ecofy, e ele compra o crédito de carbono, ele faz o cadastro dele, o login e senha, como se estivesse dentro de um banco digital. Ele faz o cadastro, coloca os seus dados, escolhe o ativo que ele quer, preço, valor e tal, sem problema nenhum. Compra, vai para a carteira dele, ele gera isso, ele vende para você, ele transfere, não é nós que transferimos. Se você quiser compensar suas emissões, você aperta assim, compensar as emissões, ele gera um certificado, depois eu posso até mostrar um certificado de compensações dessas emissões, e esse certificado tem várias hashes ali dentro, uma hash do token, uma hash da blockchain, uma hash onde ele está ali, quando que ele foi emitido, qual IP, qual ID, qual horário, ele tem QR Code, ele tem uma série de dados e informações que permite você, num clique, em qualquer lugar do planeta, você ter esse ativo digital intangível na mão. Então, e essa conversibilidade que não havia. No primeiro eu tinha que mandar o certificado, sei lá, via SEDEX, da forma que você quiser, via fax. Depois você ia me pagar, por exemplo, através, sei lá, fazer um sistema de SWIFT, alguma coisa. E hoje o sistema de blockchain é de propriedade da GPX? 100% da GPX Tecnologia. GPX Tecnologia, 100%. Veja bem, Paulinho. Chegado aqui, eu quero te perguntar uma coisa interessante. Vamos imaginar eu, o advogado João Antônio, ou as pessoas que estão nos assistindo, que nós quiséssemos adquirir um crédito de carbono. E aí eu te pergunto o seguinte: primeiro, aonde que eu adquiro esse crédito de carbono? Segundo, como é que eu faço a forma de pagamento? E terceiro, se esse crédito de carbono tem correção, se ele não tem correção. O senhor podia me esclarecer esse ponto? Primeira coisa, aonde que eu compraria um crédito de carbono? E quanto custaria hoje, por exemplo, um token de carbono? Pois bem, então, comprar hoje, existe, não muito, mas algumas empresas, no Brasil, vou te dizer, ouso dizer aí que não tem mais que 10, 15 empresas. Entre elas tem a GPX. Tem a GPX que tem sistema blockchain. Que faça o processo como a gente faz, aí eu desconheço porque eu não conheço o deles. Mas eu te digo assim, os têm um processo. Nós temos um processo que eu diria assim, de início ao fim, que é o projeto desde a concepção do projeto, toda a parte que eu te falei de serviço, geração, tokenização, custódia, armazenamento, registro e emissão do RCE, seria o certificado. Exato. Então isso você pode encontrar www.gpxecofy.com.br, você entra lá, se cadastra, como eu falei, compra, escolhe o crédito, compra o crédito que você quer. Pois bem, em se tratando de preço, João Antônio, aí a gente já entra numa outra seara. Se me permite... O crédito de carbono ele é gerado, como é que ele funciona essa valoração? Então tá, eu vou te explicar. A questão preço, se existe correção, sim ou não. Mas antes eu vou te dizer assim, se me permite eu esclarecer algumas das principais fontes que geram crédito de carbono. Nós falamos das ações que pode gerar, que é não emissão e sequestro. Agora, se me permite eu dizer quais as principais fontes que podem gerar crédito de carbono, o pessoal, a quem o assiste, ele entenda, eu tenho essa fonte, para mim, legal. Eu vou dizer assim, uma das principais fontes que gera, como já dito, né, essa potencialidade de crédito de carbono ou de ativos ambientais, é a utilização de novas tecnologias, como eu citei, captura, novas tecnologias. Armazenamento, transformação desse carbono capturado em um subproduto. Então essa é uma forma. Outra forma são florestas nativas. Floresta nativa é uma outra forma. Quem tem floresta nativa tem... A parte de silvicultura, que seria a floresta plantada, seja ela para fins comerciais, né, seja ela para manejo sustentável, são outras situações. Reuso de água. E reuso de água
Veja que ele entra no sistema fluvial, né? Não é no sistema pluvial. O sistema pluvial que é da rede de esgoto, rede pública, digamos assim, ali. Esse sistema fluvial de chuva, você pode captar e reutilizar. O sistema também, que você hoje joga na segunda rede de tratamento de rejeito, por exemplo, aqui estamos no Paraná, da Sanepar, que é essa rede pluvial. Essa rede pluvial você também pode conter isso aqui, fazer essa reutilização, essa ciclagem dessa água, e essa ciclagem te permite você gera crédito de carbono. Tratamento de rejeito, doutor João Antônio, ele também pode ser feito. Rejeito do jeito que... dos mais diversos. Tratamento e reutilização de resíduo sólido, outra forma. Que pode. Um exemplo que pega resíduo sólido hoje, a grande maioria vai para aterro sanitário. E os aterros sanitários estão se utilizando muito disso. Mas aí o senhor está abordando um assunto interessante. As prefeituras, estou aqui, se a pergunta não for pertinente, me perdoe. Eu não sou um especialista em crédito de carbono. Eu tinha entendido antes ali que as pessoas, os proprietários, as empresas estão gerando, digamos assim, o carbono, que é a poluição, e também pode gerar o crédito. Agora você está me dizendo, os órgãos públicos, por exemplo, as prefeituras, os mais diversos órgãos públicos aí que tem todo um controle de A, B, C de processo, então vamos lá. Eles não estariam envolvidos também na geração, retenção e assim por diante do crédito de carbono? Então vamos assim, sobre o aspecto poder público especificamente, ele está havendo uma movimentação, inclusive legislativa, houve em 2022, houve uma legislação como primeiro passo dado, de que em 2021 houve a questão da alteração da legislação da licitação, houve a alteração e colocando a sustentabilidade, essas mitigações, emissões, ações, enfim, comprovações, que no passado era só a questão de você apresentar para que existia aquelas atividades potencialmente poluidoras, tinha lá um regramento, quais eram, então, por exemplo, você vai fazer mineração, você tem que apresentar um negócio chamado RIMA. Hoje, qualquer atividade você tem que fazer. Hoje, se você for participar, como teu escritório, for participar de uma licitação pública, você é obrigado a comprovar que você está fazendo as tuas compensações, as tuas pegadas. De crédito de carbono. Então, o poder público se acordou o seguinte, que eu tenho e sou também um órgão poluidor, e ao mesmo tempo posso ter alguma atividade, algum negócio que gera crédito. Vou te dizer um exemplo. O poder público fez uma legislação federal, a estadual está aí, eu estou acompanhando inclusive do Paraná, a estadual e as municipais também. Ele está dizendo o seguinte, ele fez uma licitação dos parques das reservas florestais, inclusive foi um projeto que eu ajudei, que estou falando do Paraná com gratidão, ajudei, falei com o deputado aqui paranaense, do qual eu à época me contactei com ele. Estava afiliado. E para que ele pudesse encampar essa demanda e levar para a criação de leis para que possa licitar os parques públicos, porque a licitação do parque público para a utilização de fins turísticos, como existe hoje, Vila Velha, vai lá para fins turísticos. Mas aquele ativo intangível, aquela expropriação da bioeconomia, aquela exploração da bioeconomia, por exemplo, o Boticário vive do quê? De bioeconomia. Ele tira o que tem da bioeconomia, faz cosmético e tal. Claro. É um negócio. Processo negocial. Beleza. Mas eu não posso explorar a bioeconomia daqueles ativos que estão disponíveis lá da floresta, por exemplo, no parque? Pode. Por que não? Então o poder público acordou. Eu não posso explorar aquele ativo intangível, que é o crédito de carbono gerado pelo sequestro das florestas? Posso. Se eu posso e eu tenho a obrigação de mitigar minhas ações, eu vou fazer isso. Então houve uma licitação, o primeiro passo que eles deram. Segundo passo que eles vão fazer, tenho absoluta certeza, essa questão dos resíduos sólidos, que você talvez tocou, que o poder público, por definição legal, ele é obrigado, municipal, fazer a coleta e deposição, a destinação correta desses resíduos sólidos dos munícipes. E ele o faz através de licitações públicas por terceiros. Então ele terceiriza essa atividade e essas pessoas fazem essas deposições. Hoje quem está ganhando dinheiro são as empresas que estão fazendo. Nós temos projeto, inclusive, com a aterro sanitário nesse aspecto. Mas eu tenho certeza que o poder público, sendo detentor, e aí vem uma cilema jurídica que já não é comigo, mas eu vou te dizer assim, gera um problema. O fato de você ser obrigado a prestar uma atividade fim, que é o caso da coleta e deposição, não te autoriza a dizer que o lixo ali é teu. Perfeito. Porque o poder público cobra para tal. Sim. Então, se o poder público cobra para tal, cobra de quem?
do munícipe, Ele cobra para a coleta empresa, lixo? o lixo não é Todos dele, Aham. porque o serviço foi feito. Quem gera o lixo, o poder público gera parcial, Aham. mas a atividade, agora está É o falando cidadão como comum. é um cidadão comum, as Cidadão empresas comum. que geram e tal. Sim. Então, As empresas. como que ele vai se habilitar a se apropriar, dizer que 100% do lixo é dele? Só pensei Então, aqui que... mas aí já é uma definição, talvez Aham. seja aí que eles não fizeram, mas eles estão acordando para isso. O primeiro passo que eles acordaram é isso. Rodovia, por exemplo, hoje a definição de concessionárias de pedágio, rodovia, tráfego. Mas e as margens da rodovia que tem lá 25, 30, 50 metros para fazer? Quem está explorando aquilo ali pode ser gerado. E toda a poluição gerada pelo tráfego ali, quem que está compensando aquilo ali? Se você está se aprovendo de um serviço público, cobrando para a fluidez daquele trânsito, me permite dizer o seguinte, que você é obrigado a compensar aquelas emissões ou impor ao contribuinte que já nessa nova lei, no projeto de lei que aprovou lá no Congresso, não, o Congresso já aprovou dois PL na Câmara e no Senado, dizendo o seguinte, que você, para a aprovação, você vai ter que comprar crédito de carbono para o uso do seu veículo. Do meu veículo. Do seu veículo você vai ter que comprar crédito de carbono para compensar. Tem notícia boa e ruim. 2024-25 ele é adaptativo, é facultativo. É facultativo, chama-se voluntário. Em 2026 vai ser obrigatório. Obrigatório. Para as indústrias e empresas, já antecipa assim, dizendo o seguinte, até 10 mil para determinada atividade, 10 mil toneladas é tranquilo, é permissível, dependendo da atividade até 25, mesma regra. As grandes transportadoras, grandes frotas. Passou de 25, você já tem que fazer. Outra questão, outra fonte que gera reciclagem de embalagem, produto, como eu citei, logística reversa, transição energética, aquele primeiro exemplo que eu citei ali. Essas cooperativas de catadores de papel, de 100% reciclagem disso, daquilo, tem um projeto com eles. Todo esse pessoal, então, deveria procurar a GPX porque tem dinheiro escondido ali, se é que eu entendi, eu estou certo? Com certeza absoluta. Hoje, algumas recebem tão somente chama-se crédito e logística reversa. Só isso que eles recebem. Outras eles não fazem, não recebem. Crédito de carbono, absolutamente, porque eu andei garimpando Curitiba, São Paulo, Rio, aonde que se quiser, eu já fui garimpar. São pouquíssimas cooperativas, pouquíssimas associações do Brasil hoje que estão ganhando crédito de carbono. E que estão jogando dinheiro fora. Então, não dia julgando, elas estão deixando de ganhar. Estão deixando de ganhar o dinheiro. Estão deixando de ganhar. Estão deixando de ganhar o dinheiro. Que para jogar fora você tem que ter, né? Tá, Paulino. Outra fonte, doutor, só me permita completar, que é muito importante, porque ali é a parte de agricultura ABC, agricultura de baixo carbono. Existe legislação para isso, tal. E a agricultura de baixo carbono, o governo ele escopou essa atividade, essa modalidade, essa política pública estruturada em 7 programas, ou 7 pilares, 7 posições que faz. A primeira dela é a recuperação de pastagem degradada. Então ela gera crédito de carbono e ela está inserida dentro da política do governo. Tem dinheiro aos montes para isso, aos montes. Integração lavoura, pecuária e floresta. Gera crédito de carbono pra caramba, tem dinheiro aos montes para fazer essa implementação desses sistemas agroflorestal, idem também. Sistema de plantio direto. Fixação de biológicos de nitrogênio. Tem dinheiro pra caramba para investir nisso aqui. Para melhoria do resultado do produto, melhoria da qualidade do solo, redução dos custos financeiros do plantio e ainda gerar crédito de carbono a juros subsidiados. Não tem nada a ver com fazer programa para ir lá captar dinheiro e fazer o plantio. Não é disso que eu estou fazendo. Eu estou falando de outra coisa que você vai fazer, aplicar determinadas coisas dentro de um programa pré-estabelecido, que você entra numa outra janela de crédito que você pode fazer. Floresta plantada, outro pilar que gera crédito de carbono ali. Tratamento de dejetos animais, por exemplo, quem tem lá plantel de vaca de leite, boi de engorda, isso, aquilo, tudo isso, aves, suíno, tudo isso. Adaptação de mudanças climáticas também pode ser feito esse tipo de coisa. Por fim, é uma outra atividade que poucos dão atenção, né? Mas ela gera crédito de carbono e tem altíssimo potencial de gerar crédito de carbono, são adoções de coprocessamento. Então vamos lá. O que é o coprocessamento? Existem determinados produtos, determinados resíduos sólidos, que eles têm, todo resíduo sólido tem uma classificação, 1, 2, 3. Sim. E dentro dessas classificações, existe determinado resíduo que ele não pode ir para o aterro sanitário. Ele tem que ser dado uma destinação, ou vou pegar um infectante, por exemplo, de hospitais. Ele tem que ser incinerado, porque não tem o que fazer com ele, você não pode jogar lá. Eu vou te dar um outro produto que ele tem que ser dado uma destinação diferente. Filtro de motor, pneu, bolas oleosas,
produtos perigosos, ele tem que ser dado uma destinação que não o aterro sanitário. O aterro sanitário, em tese, é o cemitério, final, mas tem coisas. Alguns produtos que podem ir para lá, né? Exato. Não todos. Esse tipo de atividade, essa reciclagem, de reaproveitamento disso, por exemplo, pneu triturado, você pode utilizar isso aqui para fazer asfalto, fazer um monte de coisa. Fazer 1000 coisas de volta. Óleo de cozinha, cara, se você utilizar, aqui em Curitiba, na verdade estão em Pinhais, tem uma empresa enorme que faz com o processamento de óleo, ela pega óleo comestível dos bares, restaurantes e similares, coleta, faz o reprocessa, transforma em subprodutos. Subproduto, exatamente. Produtos perigosos, quando troca fio de óleo lá no posto, tem que fazer tratamento daquelas esponjas, daqueles rejeitos, daquelas buchinhas, de tudo aquele o óleo trocar. Enfim, tudo isso tem que fazer coprocessamento e esse coprocessamento gera crédito de carbono. E existem N empresas, milhares de empresas no Brasil e no mundo que fazem esse coprocessamento desde o seu nascimento há 20, 30, 40, 50 anos e não tem um crédito de carbono gerado. Paulino, veja bem, nós poderíamos ficar hoje aqui mais 24 horas e me parece que nós temos muitos assuntos para tratar. Um dos assuntos que eu quero te convidar, quero que você comprometa comigo e com nossos internautas, nós precisamos voltar num segundo momento, falar sobre exatamente essas possibilidades das pessoas, que eu estou verificando aqui, Paulino, que nós temos um universo de atividades, de pessoas, de propriedades, de empresas, de negócios que geram crédito de carbono, que podem gerar dinheiro para suas atividades, para suas empresas, para os seus negócios, e não estão fazendo. Estou certo com essa minha afirmação? Absolutamente certo. Pois me parece que nós deveríamos voltar num próximo momento exatamente falar sobre este assunto, porque ele tem um universo, eu diria assim, que é um universo impactante. Eu complementaria assim, vamos lá. Hoje, o que o mundo busca, além dessa rastreabilidade, além dessa integridade das informações, dados, projeto como um todo, como eu disse, o mundo quer saber, João Antônio, ele tem inclusive normas do CPC, que seria não do Código de Processo Civil, mas do CPC, que seria os comitês de contábeis. Existem normas internacionais que dão lastro, que dão origem das normas de contabilidade nossa. Existem normas da CVM, que elas estão atreladas às empresas que estão listadas, que elas são obrigadas a fazer os registros, já são obrigadas a fazer registro dos seus informes de sustentabilidade dos riscos socioambientais. Existe uma circular, perdão, não resolução, uma circular 66/2022 da SUSESP, que ela diz o seguinte: no passado, os seguros vamos imaginar que tu fizesse seguro desse edifício teu aqui, era analisado sob o prisma, lógico, aí você contrata da forma que você quer, né? Mas, basicamente, o seguro era sobre o pilar de pegar fogo, roubo, furto, enfim, arrombamento, algum dano, enfim, e tal. Hoje, o primeiro elemento que é analisado é a questão do risco ambiental. Risco ambiental. Risco ambiental, lê-se da forma que você quiser, mas eu digo assim, tudo aquilo que impactar Então significa que se você não fizer... A Europa, por exemplo, só para você saber, a partir de janeiro de 2026, como disse, 2024, janeiro de 2024 já entrou em vigência, ela disse o seguinte: se você quer exportar para mim, e aí... vou falar uma besteira aqui, mas que pode impactar, mas eu acho que sendo a verdade, e é uma posição minha, não sua aí, né? Não quero criar discussão com ninguém. O agro saiu batendo palminha dizendo que ele ficou fora, por exemplo, da regulação do mercado de carbono brasileiro. Eu diria assim, com todo o respeito ao legislativo, com todo o respeito a quem pensa de modo diverso, mas eu diria que não. E justifica. Os homens só compram se tiver rastreabilidade. Isso, eles querem saber o seguinte, cara, existe um CPC, a CPC 10, 46, se não estiver falando a memória aqui, eles dizem o seguinte, eles querem saber o seguinte: quanto de carbono tem no meu produto, quanto de carbono tem no meu serviço. Ponto. Eu só posso exportar se eu comprovar isso, que eu fiz as minhas codificações de emissão, redução e compensação. Se eu não fiz isso, beleza, eles aceitam o teu produto, a commodity lá. Desde que você pague para o europeu 100,6 euros. Quem tiver dúvida,
pesquisa que eu estou falando dessa regulamentação Então vai atingir todo mundo. Esse crédito de carbono virou tipo ar, abraçou todo mundo. Na verdade, gosto dessa coisa, então. Na verdade é assim, ó, não, doutor José, eu vou te dizer assim, ó, eu vou te citar um dado, e aí é outro negócio impactante, mas talvez esses impactos gerem, não como uma crítica depreciativa, mas uma crítica positiva às questões públicas, e uma chamada também, até para que as pessoas acordem, no seguinte aspecto. Eu li uma matéria, e podem puxar na minha frente, inclusive enquanto está ouvindo aí, dizendo o seguinte, inclusive ontem, dizendo, e tenho como comprovar isso aí, pode puxar agora se quiser, que cinco municípios, dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, 5 têm 100% de saneamento básico, 100% de saneamento básico. 5 municípios. No Brasil inteiro? No Brasil. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, é um absurdo, sinceramente. Pode puxar na minha frente aí. O resto tem município que não tem 2%. Eu nem imagino onde é que são esses municípios. Não, e aí eu me permita só completar assim, se você vê o que uma questão de saneamento básico, ela gera impacto para a humanidade, você não tem noção. As pessoas não têm noção, não é chato, eu não sou chato, não tenho nada, quem prega isso, eu primo pelo o que é correto, que é legal. Um serviço de saneamento básico não contemplado na sua plenitude, ele gera o mosquito dengue, ele gera doenças parasitárias, ele gera doenças endêmicas, ele gera doença rastro e os mais diversos coisas na água, no solo, no que tu pensar, no ar, nos animais, na vida como um todo, nos micro-organismos. Então, assim, é inconcebível você não pensar em sustentabilidade, é inconcebível você falar em mercado de carbono, é inconcebível você ir para o mercado de carbono ou dizer que entende de mercado de carbono se você não entender de ESG, certo? Se você não entender de ambiental, social e governança, se você não entender de sustentabilidade, se você não entender de legislação, principalmente de legislação, interpretar a legislação e de normas que podem ser aplicadas aqui e de todos os ativos ambientais que podem ser gerados e outros produtos e receita que podem ser gerados da tua própria atividade. Então o mercado de carbono, ele é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais completo, digamos assim, para a bioeconomia, para a biodiversidade, para a biociência, do que se imagina, doutor Antônio. É muito mais impactante. Perfeito. Né? Mas estou aí, eu estou à disposição, você falou pode voltar, não tem... Vamos voltar sobre esse assunto. Paulino, veja bem, então eu quero que você me diga duas coisas aqui para nós concluirmos nosso raciocínio. Primeiro, eu quero que você me diga como é que o interessado, tanto por fazer uma parceria, se é que eu posso assim dizer, ou usar o serviço da GPX, faz para entrar em contato com a GPX, e também aquele, claro, que queira adquirir o crédito de carbono por os mais diversos motivos, aonde que ele possa comprar. Pois bem, então vamos, antes de responder, se me permite um complemento que a gente iniciou o tema ali, que seria o mercado de carbono e como ganhar dinheiro com isso. Eu diria assim, o ganhar dinheiro, primeiro, doutor Antônio, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro, qualquer pessoa, qualquer atividade, qualquer negócio. E aí eu vou te dizer assim, ganhar dinheiro com o mercado de crédito de carbono e ativos ambientais, ele não é ganhar dinheiro talvez na concepção de gerar o crédito e disponibilizar ele à venda. Mas o contexto da certificação, da validação e da entrega de um selo de sustentabilidade para o produto, para o processo, para a atividade, para o negócio, para a propriedade, talvez seja mais importante do que o próprio crédito de carbono. Perfeito. Então, quando se diz que, às vezes, um crédito de carbono, um projeto de crédito de carbono, ele não seja viável, lembra que eu te falei, a gente faz uma análise prévia primeiro, talvez ele não é viável sob o aspecto de geração de crédito de carbono, mas ele é viável sob o aspecto de tudo ou mais que eu falei aqui. Das certificações. Exatamente isso. Então, isso eu gostaria de deixar claro. Dois, toda e qualquer pessoa pode. Um exemplo, um contador, um advogado, tal. Advogado, no seu caso específico, você pode ir desde
da concepção de um documento, a elaboração do documento, um contrato entre as partes, verificar qual é as normas, quais são as normas aplicáveis, uma orientação, um parecer técnico jurídico para esse tipo de partes, como que se faz a escrituração contábil, o registro de contábil, já existe norma para isso, o registro e a declaração junto à Receita Federal do Brasil, existe um código específico para isso aqui, o registro junto a CVM dos relatórios de sustentabilidade, o registro de um projeto junto à B3, por exemplo, de uma CPR verde, enfim, esses aspectos regulatórios nacionais e internacionais, essas validações, essas conformidades de validações, isso tudo é importante. A LGPD é muito aplicável nessas relações aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso o advogado ele é muito presente nessas informações, e talvez os advogados não prestaram atenção ainda sobre a concepção do negócio, mercado de crédito de carbono, que ele entenda, o mercado de crédito de carbono não está afeta a minha área, eu diria assim que ele está 100% na área contábil e 100% na área jurídica. Eu diria que está assim. Né? Então, empresas que a gente já falou, enfim, qualquer profissional, qualquer pessoa, fez jurídico, ele pode fazer. Como que faz para contactar? Ele pode entrar em contato direto com a GPX a gente prefere através do site, tem todo um sistema, tem todo um sistema contato. lá de contato, eu analisei. A gente responde imediatamente, a gente tem várias parcerias firmadas em várias regiões do Brasil e mundo afora, inclusive, a gente está expandindo bastante, que faz parceria, né? Aonde você pode só indicar, por exemplo, um cliente, a gente remunera você ou de forma única ou de uma forma sequenciada ou pelo tempo do projeto. Isso é importante dizer. Então, a gente pode dar uma remuneração nessa forma aí que for ajustado contratualmente para fazer. Né? E aqueles que tenham realmente a intenção de fazer um projeto de crédito de carbono, evidentemente, entrando em contato através de nós, pode submeter um simples briefing ali, sou fulano e tenho isso e tenho intenção. Entre em contato, a gente entra em contato e colocamos as pessoas para fazer essa análise e fazer esse tipo de prévia aí, para depois a gente dar sequência. Né? Ótimo, que bom. Paulino, nós temos um conjunto de assuntos que eu pensei que nós pudéssemos até abordar hoje, mas para não ficar muito grande o nosso vídeo, a nossa conversa de hoje, vamos fracionar isso aqui. Quero que você assuma comigo e com nossos internautas de que nós iremos prosseguir esse assunto. Perfeito. Então, Paulino, obrigado mesmo. Foi uma verdadeira escola. A vida é andragógica. A gente ensina e aprende todo dia. Todos me conhecem que eu sou um batedor falando de lei aqui no canal. E hoje fui um espectador ouvindo o empresário Paulino César Gaspar falar. Então, quero lembrar aos senhores que Paulino é o fundador e ele é o CEO da GPX, e uma empresa que trabalha com crédito de carbono, e pelo que eu entendi, uma empresa que ela abrange um processo em 3 fases. Me corrija, Paulino. A prospecção, a avaliação e a validação e a comercialização com custódia do crédito de carbono. Então, eu diria que a GPX, usando o sistema de segurança da blockchain, ela tem um processo completo que envolva crédito de carbono. Parabéns, Paulino, parabéns aos profissionais da GPX. É uma empresa de tecnologia, uma empresa do futuro, e sinceramente fico hoje mais contente, para não dizer que fiquei mais esperto, sabido, ao ter conhecimento com crédito de carbono. E por isso, Paulino, te passo algumas considerações finais que queria fazer. Bom, vamos lá, reforço aqui o agradecimento, né, de coração. Eu acho que o conhecimento, ele, na minha concepção, tá, no meu coração, ele tem que ser disseminado, não pode ficar cingido a 4 paredes ou a poucas pessoas, né? Por quê? Disseminado não só para que a GPX ela possa se ganhar dinheiro e tal, enfim, mas que as pessoas também entendam, principalmente, e é esse o nosso mote lá, né? A gente tem, se você entrar no site, nas propostas que a gente vai fazer, a gente tem uma premissa lá, um mote que se diz: um novo olhar gera novas oportunidades. E esse mote nosso, ele demanda exatamente isso, um novo olhar sobre aquelas perspectivas de possibilidades, né? Vamos tratar assim, de negócios que possam advir do próprio negócio ou da própria atividade, de uma formação, né,
de uma vivência nesse mercado que vou plagiar aí o professor Sanqueto, que eu tenho um carinho e admiração por ele, diria assim, um mercado bilionário. Eu diria para você que o mercado ele é bilionário de crédito carbono e ao mesmo tempo ele é trilionário, segundo matérias, inclusive vocês podem buscar, o mercado é de 1,3 trilhões de reais, né, até 2050, onde ele envolve não só o crédito carbono, mas também, como eu disse assim, as questões de sustentabilidade, que envolve selos, relatórios, e também as questões de ESG. Isso é muito importante. E o ESG, a sustentabilidade, a bioeconomia, a biodiversidade, ele não está dissociado do crédito carbono, mesmo porque, uma coisa que a gente pode voltar a falar depois, é a questão assim, um crédito carbono, para que ele tenha valor, hoje até uma falha minha aqui, que você perguntou o preço, e eu falei depende, acabei não respondendo, ele tem que ser demonstrado de forma quantos, digamos assim, serviços ecossistêmicos, o quanto de valor a biodiversidade ele vai entregar esse projeto, ou esse crédito de carbono, ele vai entregar para a sociedade, para a comunidade local onde ele está sendo desenvolvido e para o bioma no qual ele também esteja ou seja desenvolvido. Pois bem, hoje eu diria assim, João Antônio, é muito fácil trabalhar sobre o aspecto de indicação, prospecção, enfim. Sobre o aspecto de geração, de elaboração, execução, monitoramento, tokenização e comercialização de crédito de carbono, eu diria que dá para contar nas duas mãos aqui o que se tem hoje de empresa no mercado. Então, eu diria assim, quem for trabalhar, busque. Não precisa ser GPX, sendo bem honesto aqui, bem transparente, bem... Busque empresas sérias. Busque empresas sérias, faça as interpelações nessa linha que eu estou falando aqui, veja se existe, se essas pessoas elas conseguem te entregar de forma, mesmo que verbalizada, alguma assertividade sobre algum outro benefício. Porque se você chegasse hoje, ou se você chegar hoje numa empresa e dizer assim, ó, eu tenho 5 alqueires de terra, 100% de mata nativa, como a gente tem bastante produtores de erva mate que vem e tal, pequenos proprietários. Aí o mercado vai te dizer assim, olha, não gera crédito de carbono. Eu diria assim para você, um novo olhar gera novas oportunidades sobre o aspecto de novas economias, como eu disse aqui. Com certeza. Então não se restrinja tão somente à palavra crédito de carbono, o produto crédito de carbono, não se restringe ao mercado crédito de carbono, se restringe ao mercado ESG, ao mercado de sustentabilidade. Se vocês firmarem o pé, ou firmarem o olhar sobre estes pilares, eu diria assim para vocês que a visão ela acaba ampliando e você não ficando refém, por exemplo, de alguns, ou refém, por exemplo, de uma informação curta de dizer que aqui não dá crédito de carbono, ou o crédito de carbono é muito oneroso fazer um projeto aqui, não teria um resultado econômico. Eu diria que resultado há, mesmo que seja só para te dar um certificado, mesmo que seja para te dar um certificado de produto, processo, atividade ou propriedade. Que bom. Bom, obrigado a todos. Senhores, então finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse, digamos assim, desse novo conteúdo. É um conteúdo novo aqui para o canal, mas é um conteúdo que eu trouxe o empresário Paulino exatamente pela relevância da matéria, e eu sempre, conforme todos sabem, eu abordo temas polêmicos, temas que envolvam uma grande quantidade de pessoas, e aqui eu acabei descobrindo que o tal de crédito de carbonos e seus derivados, vamos assim dizer, por minha conta e ordem, ele envolve todos nós. Então, obrigado aos senhores e, claro, até o próximo vídeo.